Nunca te amei de verdade. Apenas me acomodei porque tinha medo de ficar sozinha, ela confessou durante o nosso jantar de 15º aniversário. Então pedi a conta calmamente e mudei-me naquela mesma noite. Agora ela está desesperadamente a enviar mensagens dizendo que cometeu um erro enquanto eu finalmente sou feliz. Olá pessoal, antes de começarmos o vídeo, considerem subscrever e dar um gosto se gostam de ver o karma funcionar mais rápido do que esperado. Obrigado! Vamos começar. 15 anos de casamento e eu ainda ficava empolgado planejando ocasiões especiais para Vera. Ainda acreditava que gestos atenciosos importavam para manter um relacionamento forte. Eu sou o Tomás, planejador financeiro aqui em São Paulo, e sempre fui do tipo que planeja com antecedência, seja carteiras de aposentadoria para os meus clientes ou jantares de aniversário para minha esposa. Naquele outubro, eu estava fazendo horas extras tentando conseguir o Grupo Andrade como cliente, um negócio que deixaria nossa empresa bem estabelecida, mas me certifiquei de reservar nossa noite de aniversário com semanas de antecedência, marcando nossa mesa favorita no Lua Cheia, aquele lugar elegante na Vila Madalena onde celebramos nosso 5º aniversário. A Vera vinha frequentando esses seminários de desenvolvimento pessoal 3 noites por semana nos últimos 2 meses, voltando para casa energizada mais distante, falando sobre seu coach de vida Eduardo e todas essas revelações revolucionárias que estava tendo sobre viver autenticamente e encontrar seu verdadeiro eu. Eu achava que era bom para ela, ela estava estressada com a reestruturação na empresa de marketing onde trabalhava, fazendo mais horas, parecendo geralmente insatisfeita com o rumo das coisas profissionalmente. Os seminários pareciam estar ajudando sua confiança, mesmo que ela estivesse passando menos tempo comigo e mais tempo fazendo anotações ou lendo livros de autoajuda que o Eduardo tinha recomendado. Eu ficava feliz que ela estivesse investindo em si mesma, mesmo que às vezes eu sentisse que estava competindo com esse Eduardo pela atenção dela, embora eu dissesse a mim mesmo que era só minha imaginação correndo solta. Enquanto ela estava se descobrindo, eu estava secretamente planejando algo especial. Uma escapadinha surpresa de fim de semana para aquela pequena pousada em Campos do Jordão onde passamos nossa lua de mel, o lugar com móveis antigos ridículos e a vista da serra que fez a Vera chorar lágrimas de felicidade 15 anos atrás. Eu vinha guardando dinheiro há meses, pulando almoços e colocando despesas de jantar com clientes na minha conta pessoal em vez da conta da empresa, acumulando o suficiente para cobrir a suíte premium e aquele pacote de massagem para casais que ela havia mencionado querer experimentar algum dia. A ironia não me escapava de que enquanto ela estava aprendendo sobre autenticidade e autodescoberta com o Eduardo, eu estava fazendo hora extra tanto no escritório quanto em casa, tentando criar a celebração de aniversário perfeita para alguém que parecia cada vez mais difícil de alcançar. Eu até havia arranjado para suas flores favoritas, peonias brancas que custavam o dobro do que rosas custavam mas lembravam ela do jardim da avó, serem entregues na nossa mesa bem antes da sobremesa. Parte de mim sabia que algo havia mudado entre nós nos últimos meses, alguma mudança sutil na forma como ela me olhava, como se estivesse me vendo diferentemente, me avaliando contra algum novo padrão que eu não entendia. Mas eu me convenci de que era apenas o estresse da situação do trabalho dela e da minha temporada movimentada criando distância, que uma noite romântica e um fim de semana fora nos lembraria porque funcionamos tão bem juntos por 15 anos. Eu ainda era aquele tolo otimista que acreditava que amor significava aparecer, planejar com antecedência, e se esforçar para fazer sua parceira se sentir querida, mesmo quando ela parecia estar se afastando. A reserva estava confirmada, a escapadinha do fim de semana estava marcada, e eu não fazia ideia de que estava prestes a descobrir que todo o meu planejamento cuidadoso e afeto genuíno haviam sido desperdiçados em alguém que nunca realmente me quis. No momento em que nos sentamos na nossa mesa de canto com vista para a cidade, eu sabia que algo estava seriamente errado. A Vera ficava mexendo no celular, mal reconheceu as peonias brancas quando chegaram. E beliscou seu risoto de camarão como se fosse comida de cantina em vez do prato de R$ 43 que ela havia especificamente pedido quando liguei para confirmar nossas preferências. Eu havia pedido uma garrafa daquele vinho português que descobrimos na nossa viagem ao Vale dos Vinhedos, tentando recriar um pouco da magia de tempos melhores, mas ela estava bebendo como água e olhando para a cidade com essa expressão distante que eu nunca havia visto antes. Lembra quando costumávamos vir aqui e conversar por horas sobre tudo o que queríamos fazer juntos? Perguntei, tentando atravessar qualquer lacuna que tivesse se aberto entre nós. Todos aqueles planos que fizemos sobre viajar mais,
talvez comprar aquele veleiro, eventualmente nos mudar para uma daquelas casas antigas em Santos que sempre admiramos. Ela acenou com a cabeça distraidamente, ainda não realmente me olhando, e eu senti essa realização fria se instalando no meu estômago de que eu estava jantando sozinho apesar de ter companhia. Eu havia ensaiado um pequeno discurso sobre como orgulhoso estava de nós por chegarmos aos 15 anos, o quanto eu estava ansioso pelos próximos 15, talvez até mencionando a escapadinha surpresa do fim de semana, mas sua linguagem corporal estava gritando que ela não queria estar ali. Quando levantei minha taça de vinho e comecei a dizer, um brinde a 15 anos incríveis e muitos mais por vir, ela realmente levantou a mão para me parar. Tomás, não faça isso. Eu não consigo mais. As palavras me atingiram como golpes físicos, cada uma cuidadosamente escolhida e entregue com uma convicção que me disse que isso não era alguma dúvida momentânea ou ansiedade de aniversário. Preciso te contar algo, e deveria ter te contado anos atrás, mas não tinha coragem ou autoconsciência. Ela estava me olhando diretamente agora, seus olhos claros e determinados de uma forma que era de alguma maneira pior do que lágrimas teriam sido. Eu nunca realmente te amei, Tomás. Me acomodei com você porque estava com medo de ficar sozinha, com medo de nunca encontrar mais ninguém, com medo de decepcionar meus pais que achavam que você era uma excelente escolha. O barulho do restaurante desapareceu para ruído de fundo enquanto eu processava o que ela estava dizendo, meu cérebro lutando para conciliar 15 anos de memórias compartilhadas com essa confissão brutal. O Eduardo tem me ajudado a entender que eu tenho vivido uma mentira, que me casei contigo por medo e conveniência em vez de amor genuíno, e isso não é justo com nenhum de nós. A voz dela estava firme, ensaiada, como se ela tivesse praticado esse discurso no espelho ou talvez com seu coach de vida. Eu pensei que se eu apenas tentasse o suficiente, se fosse uma esposa boa o suficiente, o amor cresceria naturalmente, mas nunca cresceu. Você merece alguém que realmente te quer, não alguém que é apenas grata que você apareceu. Eu sentei ali segurando minha taça de vinho, olhando para essa mulher com quem eu havia dividido uma cama por 15 anos, me perguntando como alguém poderia fingir amor tão convincentemente por tanto tempo. Então nosso casamento inteiro foi você representando um papel que não queria interpretar. Ela acenou, e pela primeira vez naquela noite, ela pareceu genuinamente triste em vez de apenas distante. Me desculpa, Tomás. Eu sei que o timing é terrível, fazer isso no nosso aniversário, mas o Eduardo diz que a autenticidade requer coragem, e eu finalmente encontrei a minha. Eu queria perguntar sobre todas as vezes que ela disse que me amava, todos os planos que fizemos juntos, todos os momentos que eu havia valorizado como prova da nossa conexão, mas percebi que não adiantava. Ela havia acabado de me dizer que nada disso havia sido real para ela, que eu havia estado casado com uma atriz interpretando o papel de uma esposa amorosa enquanto secretamente contava os dias até encontrar coragem para escapar. Coloquei minha taça de vinho na mesa, puxei minha carteira, e sinalizei para nosso garçom sem dizer uma palavra, algum instinto de autopreservação entrando em ação que me disse que a pior coisa que eu poderia fazer agora era reagir emocionalmente em público. Podemos pegar a conta, por favor? Perguntei quando Marcos veio, minha voz soando surpreendentemente normal apesar de me sentir como se alguém tivesse acabado de me dizer que minha vida adulta inteira havia sido uma ficção elaborada. A Vera começou a dizer algo sobre dividir a conta ou talvez não terminar a refeição, mas eu apenas entreguei meu cartão de crédito ao Marcos e esperei enquanto ele processava a conta de R$ 300 pelo que seria registrado como o jantar de término mais caro da história de São Paulo. A viagem para casa foram 15 minutos de silêncio completo, ela mexendo no celular e eu focando em semáforos e conversões, qualquer coisa para evitar pensar no que vinha a seguir. Eu havia lidado com crises financeiras suficientes para meus clientes para saber que quando o fundo cai, você se move rápida e metodicamente, protegendo o que pode antes que as emoções tomem conta e nublem seu julgamento. No momento em que passamos pela porta da frente da nossa casa nos Jardins, fui direto para nosso quarto e puxei 2 malas, as grandes que usamos para nossa viagem de aniversário à Europa 3 anos atrás. Tomás, o que você está fazendo? Não podemos pelo menos conversar sobre isso, ela perguntou, me seguindo como um cachorro nervoso enquanto eu sistematicamente arrumava roupas, produtos de higiene e tudo o que precisaria para uma estadia prolongada em outro lugar. Juntei documentos importantes do nosso escritório em casa, meu passaporte, certidão de nascimento,
papéis do seguro, a escritura da casa que felizmente estava em nossos 2 nomes, e os transferi para uma caixa de arquivo que foi direto para o meu carro. Você disse tudo o que precisava ser dito, eu disse a ela enquanto carregava meu laptop e alguns itens pessoais para o porta-malas. Não há mais nada para discutir. Ela estava chorando agora, lágrimas reais em vez da confissão composta do jantar, mas eu não senti nada olhando para sua angústia exceto uma curiosidade distante sobre se essa emoção era autêntica ou apenas outra performance. Usei meu telefone para mudar senhas da nossa conta corrente conjunta, conta poupança e cartões de crédito, cliques metódicos que cortaram nossas conexões financeiras enquanto ela ficou na garagem me implorando para parar e pensar sobre o que eu estava fazendo. Tomás, por favor, eu sei que isso é um choque, mas podemos superar isso. O Eduardo diz que casais podem reconstruir confiança se ambos estão comprometidos com honestidade. A menção do conselho do Eduardo me fez realmente rir alto, um som tão amargo que me surpreendeu. Vou entrar em contato contigo através de um advogado, eu disse, ligando o carro e saindo da garagem onde compartilhamos café da manhã e planejamos fins de semana e discutimos sobre de quem era a vez de trazer as lixeiras. Dirigi direto para o Intercontinental no centro e reservei uma suíte por uma semana, imaginando que isso me daria tempo suficiente para encontrar um arranjo mais permanente e começar a desfazer 15 anos de tudo compartilhado. Sentado sozinho naquele quarto de hotel genérico à meia-noite, percebi que me sentia aliviado em vez de devastado, como se finalmente tivesse conseguido uma resposta honesta para uma pergunta que estava com medo de fazer há meses. Segunda-feira de manhã, eu estava sentado no escritório da doutora Marta, a advogada de divórcio mais respeitada de São Paulo, uma mulher cuja reputação de minuciosidade e discrição lhe rendeu uma lista de clientes de políticos e executivos que precisavam que seus desastres pessoais fossem tratados com precisão cirúrgica. Quero que isso seja feito rápida e limpamente, disse a ela, passando uma pasta contendo nossos registros financeiros, documentos de propriedade e uma cronologia de eventos recentes que compilei durante o fim de semana com a mesma atenção aos detalhes que uso para carteiras de clientes. Sem drama, sem negociações prolongadas, apenas uma dissolução equitativa que me tire deste casamento da forma mais eficiente possível. A doutora Marta revisou minha documentação com o foco metódico de alguém que havia visto todas as variações de colapso matrimonial e sabia exatamente como essas coisas tipicamente se desenrolavam. Você está notavelmente bem preparado para alguém que acabou de descobrir que sua esposa nunca o amou, ela observou, fazendo anotações nas margens das nossas declarações de imposto conjuntas. Passei 15 anos planejando a segurança financeira de outras pessoas, respondi. Acontece que essas mesmas habilidades organizacionais funcionam muito bem para desastres pessoais. Na quarta-feira à tarde, havíamos protocolado papéis citando diferenças irreconciliáveis, uma frase legal que parecia absurdamente inadequada para descrever o que a Vera havia feito, mas servia aos nossos propósitos de evitar uma batalha prolongada sobre culpa e responsabilidade. Eu estava de volta no meu quarto de hotel, revisando arquivos de clientes e tentando manter alguma aparência de normalidade profissional, quando a doutora Marta ligou com notícias interessantes sobre as atividades recentes da Vera. Sua esposa tem estado notavelmente ocupada desde o jantar de aniversário, ela disse, seu tom carregando a ligeira satisfação de alguém que havia descoberto exatamente o que esperava encontrar. Ela limpou a conta poupança conjunta de vocês ontem, R$43 mil, e fez um cheque para algo chamado Serviços de Coaching de Vida Autêntica. Senti aquela calma analítica familiar se instalando sobre mim, o mesmo estado que entro quando ajudo clientes a navegar crashes de mercado ou emergências financeiras inesperadas. O que mais você encontrou? A doutora Marta havia recuperado mensagens de texto do nosso plano de telefone compartilhado, conversas entre Vera e Eduardo que pintavam um quadro de manipulação emocional disfarçada de terapia, um homem que havia convencido ela de que seu casamento estava a impedindo de seu eu autêntico enquanto simultaneamente se posicionava como a chave para sua libertação. Fica melhor, a doutora Marta continuou. Sua esposa pediu demissão do trabalho esta manhã para focar no que ela está chamando de trabalho de cura intensiva com esse personagem Eduardo. Aparentemente, ele a convenceu de que emprego tradicional é incompatível com crescimento espiritual. A ironia era quase bonita. A Vera havia destruído nosso casamento em busca de autenticidade,
apenas para ser enganada por alguém que aparentemente estava executando um esquema sofisticado de manipulação emocional. Tem mais, a doutora. Marta disse, e eu podia ouvir a satisfação na voz dela. Fiz meu investigador olhar as credenciais do Eduardo Rocha. Acontece que ele não tem treinamento real em psicologia, terapia ou coaching de vida. Seus certificados são de fábricas de diploma online, e ele tem executado operações similares em 3 outras cidades nos últimos 5 anos. O fundo caiu da nova realidade da Vera mais rápido que uma ação de tech durante uma correção de mercado. Fernanda, a melhor amiga da Vera e a coisa mais próxima que ela tinha de família desde que seus pais morreram, começou a fazer perguntas quando a Vera pediu R$ 5.000 emprestado para o que ela chamou de trabalho de desenvolvimento pessoal essencial com o Eduardo. Fernanda era uma contadora forense com o mesmo instinto para seguir rastros de dinheiro que eu tinha para detectar maus investimentos, e quando ela começou a investigar o passado do Eduardo, descobriu um padrão que teria sido óbvio para qualquer um que não estivesse emocionalmente investido em acreditar em suas promessas. Eduardo havia estado mirando mulheres passando por grandes transições de vida, divórcios, mudanças de carreira, mortes na família, oferecendo clareza e direção enquanto lentamente as isolava de amigos e familiares que poderiam fazer perguntas inconvenientes sobre seus métodos ou credenciais. Ele desapareceu na sexta passada, a doutora Marta me informou durante nossa reunião de acompanhamento, junto com aproximadamente R$ 200.000 de 6 mulheres diferentes que pensaram que estavam investindo em transformação pessoal. A Vera havia ido de autodescoberta confiante para devastação completa em menos de 2 semanas, suas economias sumidas, seu trabalho abandonado, seu guru revelado como uma fraude que havia desaparecido no momento em que seu esquema começou a se desfazer. Fernanda me ligou diretamente. Algo que ela nunca havia feito durante nosso casamento, sua voz tensa com raiva e constrangimento. Tomás, eu sei que você provavelmente não quer ouvir de ninguém conectado a Vera agora, mas preciso que você saiba que ela está completamente desmoronando. Ela tem ficado comigo desde que o Eduardo desapareceu, e ela mal está funcional. Acho que ela finalmente entende o que jogou fora, mas eu queria que você ouvisse isso de alguém além dela. Agradeci a Fernanda por ligar e a tranquilizei de que esperava que a Vera conseguisse a ajuda que realmente precisava, mas não senti nada parecido com satisfação pela queda dela, apenas um tipo de simpatia distante por alguém que havia sido aproveitada por um manipulador profissional, mesmo que sua vulnerabilidade a essa manipulação tivesse destruído nosso casamento no processo. 3 meses depois que nosso divórcio foi finalizado, eu estava em pé no meu novo apartamento na Orla de Santos, observando veleiros navegando enquanto meu café esfriava nas minhas mãos, finalmente entendendo como era viver em algum lugar que refletia minhas preferências reais em vez de uma série de compromissos destinados a manter outra pessoa feliz. O lugar era um apartamento de canto no 8º andar com janelas do chão ao teto, pisos de madeira, e uma cozinha projetada para alguém que realmente gostava de cozinhar em vez de alguém que pedia comida para evitar potencial crítica sobre escolhas de refeição. Eu havia comprado com fundos de aposentadoria que a Vera não podia tocar, dinheiro que eu havia estado poupando para nosso futuro teórico que acabou sendo inteiramente teórico do lado dela. A liberdade de tomar decisões baseadas puramente no que eu queria era embriagante depois de 15 anos de calibrar cada escolha contra os humores e preferências sempre mutantes da Vera. Os negócios estavam prosperando de formas que eu não esperava, em parte porque discrição e competência aparentemente se tornaram mais valiosas quando as pessoas testemunhavam sua vida pessoal implodindo sem qualquer drama público ou perturbação profissional. O Grupo Andrade havia assinado com nossa empresa na semana depois que meus papéis de divórcio foram protocolados, impressionados com o que o CEO chamou de minha mão firme durante tempos turbulentos e 3 clientes de alto perfil mais haviam seguido dentro de 6 semanas. Eu estava trabalhando com o fundador de startup de tecnologia que havia feito 40 milhões em uma aquisição, um juiz federal recentemente aposentado que precisava de planejamento imobiliário, e um cirurgião que apreciava que eu entendesse a importância de proteger ativos de pessoas que poderiam não ter seus melhores interesses no coração. Minha reputação de ajudar pessoas bem-sucedidas a navegar transições financeiras havia aparentemente sido melhorada em vez de prejudicada pela minha própria transição pessoal. E pela primeira vez em anos, eu estava genuinamente empolgado com o trabalho em vez de apenas grato por ter um lugar para me esconder da tensão doméstica. A maior mudança foi adotar o Max,
Um Golden Retriever misturado de 3 anos que encontrei no abrigo de animais de Santos. Um cachorro cujos donos anteriores o haviam entregue porque estavam muito ocupados para ter um animal. Max havia sido devolvido 2 vezes por famílias que descobriram que cachorros requerem atenção e compromisso reais, mas ele se apegou a mim com o tipo de lealdade que eu havia aparentemente desperdiçado na espécie errada por 15 anos. Passear com ele pela orla toda manhã e noite me deu uma rotina que parecia proposital em vez de obrigatória, e seu entusiasmo por prazeres simples como bolas de tênis e coçadas na orelha me lembrou que contentamento não precisava ser complicado ou condicional. Comecei a ter aulas de vela no Clube Náutico de Santos, algo que sempre quis tentar mas havia abandonado quando a Vera deixou claro que achava barcos chatos e aulas de vela uma despesa desnecessária. Meu instrutor era esse cara paciente chamado Miguel que ensinava há 20 anos e havia visto homens de meia idade suficientes passando por transições de vida para saber não fazer muitas perguntas sobre o que me trouxe ao seu cais. Aprender a ler padrões de vento e lidar com cordas me deu a mesma satisfação que eu obtinha analisando tendências de mercado, aquela sensação de maestria que vem de entender sistemas complexos e desenvolver habilidade genuína através de prática e atenção aos detalhes. Foi durante minha 8ª aula que conheci a Cristina, embora eu não soubesse o nome dela até mais tarde. Ela estava velejando um pequeno barco sozinha com o tipo de competência confiante que fazia parecer sem esforço, e quando uma rajada súbita quase me derrubou na água, ela velejou até mim e ofereceu conselhos práticos sobre distribuição de peso e ajuste de vela com o tom paciente de alguém que havia ensinado iniciantes nervosos antes. Acontece que ela era filha da Dona Isabel, uma das minhas clientes mais novas, uma professora de economia aposentada que havia mencionado sua filha veterinária mas nunca sugeriu que eu poderia querer conhecê-la. Dona Isabel me contratou para administrar a transferência da pensão do marido falecido, e quando soube que eu estava tendo aulas de vela, mencionou que a Cristina mantinha seu barco na mesma marina e poderia estar disposta a compartilhar algum conhecimento local sobre padrões de vento. Bons ancoradouros. Você deveria conhecê-la direito, Dona Isabel disse durante nossa próxima reunião, com o tom casual de alguém fazendo uma sugestão prática em vez de tentar fazer um casamento. Ela vem velejando nessas águas desde os 12 anos, e sempre fica feliz em ajudar estudantes sérios do esporte. Eu estava começando a perceber que estudantes sérios de vela, como estudantes sérios de planejamento financeiro, apreciavam outras pessoas que se davam ao trabalho de aprender as coisas adequadamente em vez de apenas fingir competência e esperar que ninguém notasse a diferença. 6 meses depois que nosso divórcio foi finalizado, a Vera começou o que só posso descrever como uma campanha para me reconquistar, começando com mensagens de texto casuais que pareciam destinadas a testar se eu responderia a aberturas amigáveis antes de escalar para medidas mais desesperadas. Sua primeira mensagem chegou numa terça-feira à noite enquanto eu estava ajudando a Cristina a consertar uma vela na marina. Oi Tomás, vi um artigo sobre volatilidade do mercado que me lembrou de você. Espero que esteja bem. Mostrei a mensagem para Cristina, e ela levantou uma sobrancelha com o tipo de ceticismo divertido que veterinários provavelmente desenvolvem de lidar com donos de animais que juram que seus cachorros nunca comem lixo apesar de evidência óbvia do contrário. Você não vai responder, vai? Ela perguntou, e eu apaguei a mensagem sem responder. Nas próximas semanas, as mensagens se tornaram mais frequentes e cada vez mais pessoais. Sinto falta da nossa rotina de café domingueira, seguido por lembra daquela viagem à serra onde fomos pegos na chuva, e eventualmente tenho pensado muito em nós ultimamente. Quando mensagens falharam em gerar resposta, a Vera mudou para cartas manuscritas entregues no meu escritório, apelos emocionais de 3 páginas que minha assistente Rebeca começou a interceptar com a eficiência praticada de alguém que havia trabalhado para advogados de divórcio antes de se juntar a uma empresa de planejamento financeiro. Devo continuar arquivando essas? Rebeca perguntou depois que a 5ª carta chegou, e eu disse para encaminhá-las à doutora Marta caso se tornassem legalmente relevantes mas de outra forma ignorá-las. As cartas da Vera pintavam um quadro de arrependimento profundo e crescimento pessoal, alegando que me perdera a havia forçado a confrontar seus problemas de compromisso e que agora estava em terapia genuína com um psicólogo licenciado que estava ajudando-a a entender seu medo de intimidade. Eu sei que destruí algo lindo, ela escreveu numa carta que realmente li antes de enviar à doutora Marta. Mas as pessoas podem mudar, Tomás. Eu não sou a mesma pessoa que te machucou tanto.
Por favor, me dê uma chance de provar que posso ser a esposa que você merecia desde o início. A escalada continuou quando ela começou a aparecer fora do meu prédio comercial durante horários de almoço, não se aproximando diretamente, mas se posicionando onde eu teria que vê-la no caminho para reuniões ou compromissos com clientes. Ela se vestia com roupas que eu sempre elogiava, carregava flores ou café de lugares que costumávamos frequentar juntos, encenou essas cenas patéticas de arrependimento que provavelmente deveriam mexer com meu coração, mas na maior parte apenas irritavam meus colegas que tinham que me ver navegando ao redor de suas emboscadas óbvias. Meu sócio comercial Rafael sugeriu chamar segurança, mas imaginei que ela eventualmente se cansaria de desperdiçar tempo com alguém que claramente não estava interessado. A campanha dos amigos começou por volta do 3º mês da ofensiva de reconciliação dela, com Fernanda ligando primeiro para dizer que a Vera era genuinamente diferente agora, seguida por nossos amigos mútuos Tom e Sandra, que me convidaram para jantar e passaram a noite inteira defendendo a transformação de caráter da Vera. Ela realmente aprendeu com seus erros, Sandra insistiu durante a sobremesa, que mal toquei porque toda a configuração parecia uma intervenção projetada por alguém que não entendia que alguns danos não podem ser desfeitos através de desculpas e promessas de mudança. Até minha própria irmã ligou depois que a Vera de alguma forma obteve o número de telefone dela e a convenceu de que eu estava sendo desnecessariamente teimoso sobre perdão e segundas chances. Talvez você devesse pelo menos ouvi-la, Teresa sugeriu durante nossa ligação semanal, claramente não fazendo ideia de que estava essencialmente argumentando para eu me reunir com alguém que havia admitido fingir amor por 15 anos. As pessoas realmente crescem e mudam, e divórcio é um passo tão drástico. Expliquei a Teresa que a Vera não havia cometido um erro ou tido um lapso temporário de julgamento. Ela havia revelado a desonestidade fundamental que havia definido nosso relacionamento inteiro, mas a Vera havia aparentemente contado a história como um breve período de confusão em vez de uma década e meia de fraude. O confronto final aconteceu no Lua Cheia, o mesmo restaurante na orla onde a Vera havia originalmente destruído nosso casamento, durante o que deveria ser um jantar tranquilo entre Cristina e eu para celebrar nossa decisão de nos mudarmos juntos na primavera. Estávamos discutindo logística e cronogramas, de mãos dadas do outro lado da mesa como adultos que realmente gostavam da companhia um do outro, quando a Vera apareceu ao lado da nossa mesa com o tipo de timing dramático que sugeria que ela havia estado perseguindo meus movimentos. Tomás, por favor, me dê apenas 5 minutos, ela disse, ignorando a Cristina inteiramente e focando em mim com intensidade desesperada. Eu sei que você acha que seguiu em frente, mas o que tivemos foi real, e posso provar para você que mudei. Cristina se recostou com a expressão calma de alguém assistindo um estudo comportamental interessante, enquanto outros comensais se viraram para olhar o drama se desenrolando. Este não é o momento nem o lugar, Vera, eu disse calmamente, esperando evitar a cena que ela parecia determinada a criar. Eu te amo, Tomás, ela anunciou alto o suficiente para metade do restaurante ouvir. Eu sei que estraguei tudo, mas finalmente entendo como amor verdadeiro parece, e é o que sinto por você agora. Ela não pode possivelmente te conhecer do jeito que eu conheço. Ela gesticulou para Cristina com desprezo desdenhoso, aparentemente assumindo que 15 anos de intimidade falsa triunfavam sobre 6 meses de conexão genuína. Quando não respondi, a compostura da Vera rachou completamente, e ela começou a chorar aquelas lágrimas bagunçadas e desesperadas que atraíram ainda mais atenção das mesas próximas. Por favor, não jogue fora tudo que construímos juntos por algum relacionamento rebote, ela implorou, alcançando minha mão através da mesa. Foi quando o gerente do restaurante apareceu com 2 seguranças, e Cristina calmamente sugeriu que eles escoltassem a Vera para fora antes que ela se constrangesse ainda mais. Isso não acabou, Tomás, a Vera gritou enquanto eles a guiavam para a saída. Você sabe que pertencemos juntos. Cristina e eu assistimos todo o espetáculo com o que só posso descrever como silêncio divertido, como antropólogos observando algum ritual fascinante de uma cultura que não entendíamos muito bem. 8 meses depois daquela cena do restaurante, Cristina e eu estávamos velejando o barco de 26 pés dela pela Baía de Santos numa tarde perfeita de abril, discutindo cores de tinta para o quarto no meu apartamento onde ela estaria mudando suas coisas no próximo mês. Havíamos decidido que primavera era o momento certo para oficialmente combinar nossas vidas, não por causa de alguma cronologia arbitrária ou pressão externa,
mas porque passar tempo juntos havia se tornado tão natural quanto respirar e significativamente mais prazeroso do que qualquer coisa que experimentei no meu casamento anterior. A campanha de assédio da Vera havia continuado esporadicamente durante o inverno, usando números de telefone diferentes e contas de redes sociais para enviar mensagens que alternavam entre desculpas chorosas e acusações raivosas de que eu estava sendo cruel e vingativo por me recusar a reconhecer sua transformação. Eu vejo você com ela às vezes, ela enviou de mais um número novo em fevereiro. Ela nunca vai te amar do jeito que eu amo agora. Você está cometendo um erro enorme. A doutora Marta finalmente enviou uma carta de cessar e desistir ameaçando ação legal se a Vera continuasse seu contato indesejado, e embora isso reduzisse a frequência de suas mensagens, não as eliminou inteiramente. A parte mais estranha foi perceber que não sentia absolutamente nada quando o nome dela aparecia no meu telefone, nem raiva, nem pena, nem mesmo irritação, apenas a mesma indiferença leve que sentiria por uma chamada de número errado ou spam. Cristina achou toda a situação mais intelectualmente interessante do que pessoalmente ameaçadora, abordando o comportamento da Vera com a mesma curiosidade clínica que trouxe para tratar cachorros ansiosos que haviam sido mal socializados. Ela é basicamente um caso de resgate, Cristina observou numa noite enquanto cozinhávamos jantar juntos na minha cozinha, Max esparramado sobre nossos 2 pés como uma ponte peluda entre nossas vidas separadas. Alguém a convenceu de que amor deveria parecer desesperado e instável, então agora ela não consegue reconhecer a versão saudável quando vê. Era isso que era a Cristina resumidamente, sabedoria prática entregue sem drama, alguém que entendia que parceria genuína significava tornar a vida um do outro melhor em vez de mais complicada. Havíamos estado discutindo casamento ultimamente, não como algum prazo urgente ou prova de compromisso, mas como um próximo passo natural para 2 pessoas que haviam descoberto que queriam construir algo juntas. A diferença, Cristina disse enquanto ajustava a bujarrona enquanto contornávamos uma boia, é que nós 2 escolhemos isso. Ninguém se acomodou, ninguém ficou preso por medo ou conveniência, ninguém está representando um papel que secretamente ressente. Ela estava absolutamente certa, e o contraste com meu casamento com a Vera não poderia ter sido mais marcante. Cristina e eu tínhamos valores similares, objetivos de vida compatíveis, e o tipo de comunicação fácil que fazia até decisões mundanas parecerem colaborativas em vez de adversárias. Nós 2 trabalhávamos em empregos exigentes que genuinamente gostávamos, ambos acreditávamos em planejar para o futuro enquanto apreciávamos o presente, e ambos entendíamos que amor era algo que você demonstrava através de ações consistentes em vez de declarações dramáticas. Preciso te contar algo que pode soar estranho, eu disse enquanto velejávamos passou o aeroporto, observando aviões decolarem sobre a Bahia em direção a destinos que não pareciam mais impossivelmente distantes. A confissão da Vera naquele jantar de aniversário foi provavelmente a melhor coisa que já aconteceu comigo. Cristina riu, o tipo de diversão genuína que vem de entender exatamente o que alguém quer dizer. Por que te liberou para encontrar alguém que realmente quer estar com você? Porque me deu a verdade, eu disse. 15 anos me perguntando por que algo parecia errado, porque eu sempre senti que estava trabalhando mais do que deveria para fazer alguém feliz, porque intimidade genuína parecia tão difícil de alcançar. Acontece que eu não estava imaginando coisas. Meu telefone tocou de onde eu havia deixado no camarote embaixo, provavelmente outro e-mail de cliente ou talvez confirmação da creche do Max para amanhã, mas não me incomodei de verificar porque a Cristina estava me contando sobre uma viagem de vela que queria planejar para julho. E essa conversa era infinitamente mais interessante do que quaisquer demandas eletrônicas competindo pela minha atenção. Mais tarde, quando voltamos à marina e finalmente olhei meu telefone, havia de fato uma nova mensagem de outro número desconhecido que reconheci como a mais recente tentativa da Vera de restabelecer contato. Vi vocês 2 velejando hoje. Vocês pareciam felizes. Espero que perceba o que abriu mão. Apaguei sem mostrar a Cristina, não porque estava tentando esconder alguma coisa, mas porque a opinião da Vera sobre minhas escolhas havia se tornado tão irrelevante quanto sua opinião sobre minha estratégia de investimento ou técnica de vela. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando o tipo de parceria que Cristina e eu havíamos construído, e eu não ia deixar alguém que nunca entendeu amor em primeiro lugar me convencer de que estava cometendo um erro escolhendo felicidade sobre drama, honestidade sobre manipulação, conexão genuína sobre afeto performado.
O sol estava se pondo sobre a Baía de Santos, Max estava dormindo contente aos nossos pés, e eu estava planejando um futuro com alguém que realmente queria compartilhá-lo comigo. Acontece que isso é como viver autenticamente realmente parece.